Olá, eu sou Jordane Marques, instrutora e terapeuta Theta Healing, e hoje eu tô aqui fazendo curso de doenças e desordens do Theta Healing, e eu vou passar para você a visão que a gente tem, de que forma a gente trabalha com a contaminação com receber no seu organismo vírus, bactérias, fungos e parasitas. Então, por que eu não adoeço de vírus, de bactérias, de fungos ou de parasitas? Simples, porque eu consigo ouvir o que o meu corpo está falando comigo. Então, quando a gente recebe esses micro-organismos dentro do nosso corpo, eles estão vindo por atração. Então, para as pessoas que têm várias crenças e um sistema bem profundo de crenças sobre não merecimento, sobre não serem dignos, merecedores daquilo que recebem da vida, ou que os seus ancestrais tinham essas crenças de não merecimento, essa pessoa vai receber vírus na sua vida. Quando a pessoa ela tem muita culpa sobre as coisas que ela fez, sobre as coisas do passado, ou que os seus ancestrais fizeram, ou que ela trouxe de vidas anteriores, ela vai receber uma quantidade grande de bactérias. Então, as bactérias, culpa. Foi assim que eu gravei quando eu fiz a anatomia intuitiva há um bom tempo atrás. Mas, quando eu recebo no meu organismo fungos, talvez você tenha micoses, os fungos de unha, por exemplo, de unha dos pés ou unha das mãos, ou outras micoses, outros fungos como cândidas que se repetem continuamente, todos esses fungos, essas leveduras, você já deve ter ido dar uma pesquisada e você já deve ter visto nessa altura que muito disso tem a ver com a nossa alimentação, e daí mandam a gente tirar açúcar para alterar o pH do nosso organismo. Toda essa questão do açúcar, ela é relacionada com o fígado. O fígado, ele é o órgão que acumula no nosso corpo a raiva. Então, quando a gente tem ressentimentos, tem mágoas das pessoas, ou de nós mesmos, enfim, mas principalmente das pessoas, a gente sobrecarrega o nosso fígado. Quando a gente sobrecarrega o nosso fígado, é um prato cheio para fungos, para leveduras, e eles se alimentam de açúcares. Então, quando a gente corta a nossa alimentação cheia de açúcar e passa a não usar o açúcar, a gente está tentando, na verdade, matar esses fungos de fome. Só que se você ainda assim não limpa o teu organismo desse sistema de crenças, de ressentimento, de mágoas, isso vai afetar possivelmente outros órgãos. Além disso, a gente trabalha estudando nesse módulo, no primeiro dia dele, sobre parasitas, vermes, lombriga, tênia, enfim, todas essas outras, esses outros micro-organismos. Os vermes, se eu perguntar para você o que é um parasita, se você tem parasitas na sua vida, talvez você diga assim, o meu amigo fulano é um parasita. Talvez você diga assim, o meu irmão ou o meu cunhado ciclano é um parasita. E aí eu vou te perguntar, e essas pessoas parasitárias, esses parasitas humanos, eles se alimentam do quê? Eles buscam o quê? Aí você vai me responder, eles morrem de inveja, eles tentam se aproveitar de mim, eu não consigo impor meus limites a eles invadem os meus limites. Então, da mesma forma que as pessoas parasitárias se alimentam daquilo que você tem de melhor, da mesma forma que você permite que elas invadam os teus limites e se aproveitem do que você tem de melhor, você permite que pessoas parasitárias também façam isso. Então, o que acontece? Quando você não consegue impor os teus limites para pessoas parasitárias, você também faz isso para receber parasitas físicos na sua vida. Além de parasitas humanos e parasitas físicos, tem um tipo de parasita espiritual, de energias densas, de energias obscuras, que ficam às vezes no teu organismo sugando a tua energia. Então, é como se fossem
lombrigas, mas que ao invés de estar no teu intestino físico, elas estivessem ao redor da sua aura, chupando aquilo que tem de melhor em você, no caso, energia. Então, e uma outra coisa fantástica dentro desse universo é você aprender a ouvir essas vozes. Então, quando a gente está atendendo um paciente que diz pra gente que não consegue impor limites, a gente escaneia o corpo dele e enxerga os vermes dentro dele. Quando a gente troca esse sistema de crenças dele sobre as pessoas poderem se aproveitar dele, e quando a gente faz uma limpeza desses parasitas espirituais, energéticos que estão sugando a alma dele, a energia dele, automaticamente a gente consegue retirar do organismo dele esses parasitas físicos, os vermes. Por quê? Porque se o verme vai vir até você, porque você tem um sistema de crenças que permite que se aproveitem de você, tanto vermes físicos como vermes espirituais. Se você antes permitia que eles se aproveitassem de você, quando você tira essas crenças, quando você muda o teu sistema, eles abandonam o teu corpo. Então, quando eu comecei a falar sobre no começo desse vídeo, sobre vírus, da mesma forma. Então, uma pessoa que recebe várias infecções pelo vírus da gripe, por exemplo, ou outros que estejam na moda, de alguma forma ela tem crises e crenças de não merecimento dentro do organismo dela. Além disso, conforme o lugar onde esse vírus se aloja, a gente vai tratar as crenças relacionadas com aquele órgão, com aquele sistema. Por exemplo, observe no ano passado, quando foram as datas que você gripou. Antes, eu gripava sempre no final de maio e gripava sempre no final de agosto, meados de agosto. O que tinha isso em comum? E como é que eu notei isso? Simples. Eu tive que fazer 3 cirurgias. E as 3 eram para perto do dia 10 de maio. E todas elas eu gripei, todas elas eu tive que tomar remédio e transferi a cirurgia, todas elas para os dias 29 e 30 de maio. 3 cirurgias por coincidência. E depois, quando eu comecei a trabalhar com teta, eu consegui entender o que estava acontecendo. E eu recebia no meu consultório, tanto em maio como em agosto, uma quantidade muito grande de pacientes gripados ou que queriam transferir o horário, a data da sua consulta, ou que não iam talvez conseguir vir por conta de gripes, e gripes às vezes bem profundas. Qual era o padrão em comum? O Dia das Mães e o Dia dos Pais. Tem uma outra época em que as pessoas gripam bastante, que é o Natal. O Natal, tanto por conta dos falecimentos das pessoas que já partiram e que você está com saudade delas, então você não merece comemorar o Natal e ser feliz porque as pessoas partiram, assim como as férias. Então você não merece ter férias e se divertir na praia, por exemplo, porque as outras pessoas estão trabalhando ou porque os seus ancestrais não puderam curtir a vida naquele tempo. Então, existiam essas 3 épocas que eram muito interessantes. Todo mundo gripa em maio, em agosto e no Natal. E esse perfil, esse padrão, eu tracei pessoalmente em consultório, ninguém me falou isso. De tanto eu ver isso, eu consigo dizer para você. Observe em que época você gripa. Logo, quando eu comecei a trabalhar em mim, nas minhas crenças sobre merecimento e a liberar o meu ressentimento, a minha tristeza sobre a minha mãe, sobre o meu pai, sobre a minha avó que desencarnou e assim por diante, eu parei de gripar. Então, por que eu não gripo? Porque eu ouço o que o meu corpo está falando. Então, no dia 1 do Theta Healing, doenças e desordens, a gente trabalha vírus, bactérias, fungos e parasitas, não só as causas, mas as falas deles, o que eles falam dentro da gente, como os parasitas, que falam através da pessoa, como se fosse uma possessão demoníaca, só que não é os parasitas falando. Então, se você precisa de ajuda para fazer essa limpeza das tuas crenças, essa limpeza para você parar de gripar e receber esses 4 seres, vírus, bactérias, fungos e parasitas, me chama no inbox que a gente conversa melhor. Se fez sentido isso para você,
ou se você quer mostrar isso para outras pessoas, aqui no Instagram ou aqui no YouTube, te inscreve no Instagram, no YouTube, me segue no Instagram, curte, compartilha, aciona o sininho do YouTube para você receber as nossas notificações e receber os nossos conteúdos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão. Tchau!